E agora a gente vai mudar de assunto. Um alerta. Cuiabá registra aproximadamente 400 novos casos de pessoas infectadas com o vírus da AIDS por ano. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. E para falar sobre este assunto, está aqui no Jornal do Meio-Dia a coordenadora do Serviço de Assistência Especializada, o SAI de Cuiabá, Camila Reis. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Camila, é um número preocupante, são 400 novos casos por ano, mas ainda expressa a realidade do número de infectados, porque muita gente não sabe que tem HIV. Sim, na verdade esse número ele ainda é um número que a gente não tem a certeza de ser um número real ou não, porque existe uma subnotificação dos casos de HIV aqui no município. O que é essa subnotificação? Existem casos que não são notificados para a vigilância epidemiológica. Então, esses dados que a gente tem trazido pela Secretaria de Saúde são específicos do SAI. Existem outros serviços dentro da rede que podem fazer essa notificação, só que quem teria esses dados seria a vigilância epidemiológica. Porém, existe essa dificuldade na notificação pelos profissionais. Então, imagine que 400 casos são só em um serviço aqui da rede pública. Fora todos os outros serviços em que as pessoas podem procurar para fazer o teste e conhecer seu estado serológico. Esse dado de número de infectados, 400 ao ano, mostra que está aumentando, está diminuindo? Como está o comportamento das pessoas em questão de prevenção? Em 2017, nós tivemos 394 casos registrados no ano, isso só no SAI, reforço. Em 2018 foram 398 e esse ano, em 2019, a gente já tem mais de 450 casos registrados. Então é um aumento que tem continuado e a gente espera que até fechar o ano seja um número ainda maior. Diante desse aumento, o que a gente pode entender? Existem falhas no programa de prevenção ou as pessoas, em razão da evolução dos medicamentos, do tratamento, uma resposta melhor, estão ficando menos preocupadas em contrair o vírus HIV? Existem estudos que demonstram que, principalmente os jovens, eles têm uma dificuldade em acessar informações de saúde que sejam corretas. Então, muitos têm dúvidas sobre se o preservativo realmente previne ou não, ou quais são as outras formas de prevenção das ISTs e também do HIV. Porque hoje não existe só o preservativo para prevenção, existe o que a gente chama de prevenção combinada. Dentro dessa estratégia do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, existem várias formas da pessoa se prevenir, que pode ser pela PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, a PEP, que é a pós-exposição, além disso a vacinação para HPV, para hepatite. Então são diversas ações que os jovens e as pessoas em geral podem tomar, só que a gente não tem essa questão divulgada, porque existe uma dificuldade em discutir sexualidade, discutir gênero, falar sobre prevenção e saúde sexual, principalmente dos jovens. Então a gente tem trazido essas informações, principalmente para a TV, para a rádio, para os meios, para que essa informação chegue a eles, para que eles procurem um serviço de saúde e façam o seu cuidado. Quando você disse de jovens, isso quer dizer o quê? Que o maior número de infectados está em qual faixa etária? Nós temos um perfil dos usuários do SAI, dos novos casos que têm aparecido. Geralmente são pessoas entre 18 e 28 anos. Só mês passado nós tivemos mais de 40 casos registrados e a maior parte dessas pessoas estão nessa faixa etária. A maioria são homens ou da parte que se declaram como homossexuais ou heterossexuais, mas ainda assim pessoas com nível médio ou nível superior completo e que têm buscado o serviço. Quando a gente diz que existem pessoas de nível médio a nível superior completo procurando o serviço, a gente tem que pensar por que as pessoas de nível médio incompleto ou nível fundamental não estão chegando no serviço. Então existe uma outra ótica que a gente tem que procurar para tentar alcançar essa população. Porque se essas pessoas que chegaram no nosso serviço, elas chegaram porque elas tiveram acesso à informação. Será que as pessoas com um nível de escolaridade mais baixo ou que não têm esse acesso a algum serviço de saúde estão sabendo como se cuidar? Estão sabendo aonde procurar? Então essa é outra questão que a gente tem que levantar. Oi, falando então ainda sobre essa preocupação, como que está a questão do diagnóstico? Depois a gente pode falar também do tratamento, mas existem exames rápidos, ainda existe o ELISA. Quais são as principais formas, né, de fazer esse diagnóstico hoje na rede pública de saúde? Hoje o SAI e também as unidades básicas de saúde, todas possuem o teste rápido, que é o teste diagnóstico padrão ouro, que é o teste de escolha para o diagnóstico da sífilis, do HIV, da hepatite B e da hepatite C. O resultado sai em até 30 minutos e é um exame super fácil de fazer, ele tem um acesso muito tranquilo. Em relação ao ELISA, é bom destacar para a comunidade que o ELISA não é um exame mais
eleito para se fazer o diagnóstico. A gente sempre prefere que a pessoa faça o teste rápido. Agora, em relação ao tratamento, toda a linha de medicamento, tudo que é disponível hoje para o tratamento de HIV, tem na rede pública, existem faltas de medicamentos, existe uma desculpa, por exemplo, né, para interromper o tratamento por conta da falta de estrutura ou não? Não, hoje a gente tem todos os antirretrovirais, porque eles são fornecidos pelo Ministério da Saúde, então não há uma falta desses medicamentos. O que a gente tem é alguma dificuldade na estrutura física, que é algo que já está sendo sanado pela Secretaria Municipal, que a gente já está com o processo de reforma do SAI do Grande Terceiro em tramitação, e além disso a gente tem já o projeto de abertura de um novo serviço na Regional Norte, que também já foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e que está para abrir ano que vem. Bom, Camila, a gente está se aproximando do final de ano, tem Réveillon, daqui a pouco tem Carnaval. Vamos poder contar com campanhas de conscientização, já que elas são importantes, né? Mesmo com campanhas, ainda é crescente o número de pessoas que estão contraindo a doença. A gente vai contar com campanhas mais específicas. Qual todo o núcleo que envolve o trabalho de prevenção? Sim, nós temos feito algumas campanhas já. Esse mês de dezembro é o mês de dezembro vermelho, que a gente chama, que é o de enfrentamento ao HIV. Então já fizemos algumas ações, tanto no Hospital Geral como no Hospital Municipal de Cuiabá, o novo pronto-socorro, de ações de teste rápido, rodas de conversa sobre sexualidade. Então a gente tem falado sobre isso com a população. E para o ano que vem a gente já tem uma programação anual junto com o Programa Municipal de ST, que a gente faz uma programação para as atividades do ano. Então a gente já tem previsto, principalmente para o Carnaval, que será a primeira ação, né? Agora, Camila, para a gente encerrar, que eu acho que é muito importante, muitas pessoas já não estão mais tão preocupadas assim em contrair o HIV. É uma ilusão pensar ou agir dessa forma? A gente sabe que a evolução trouxe uma qualidade de vida melhor para os pacientes, mas isso quer dizer que é motivo para não se cuidar? Na verdade, não. Diminuiu a letalidade? A gente tem que lembrar que é uma doença crônica, é algo que ainda não tem cura. A gente tem uma qualidade de vida muito boa para a pessoa que ainda contrai a infecção hoje em dia, porém, é sempre melhor a gente não precisar tomar um medicamento do que a gente tomar. Então, fica a dica as pessoas procurarem o SAI, fazerem um teste, conhecer o estado serológico, porque quanto antes a gente souber se a gente tem ou não, é muito mais fácil a gente fazer o tratamento e a gente preservar a nossa qualidade de vida. Camila, muito obrigada aqui pelos seus esclarecimentos.